Em jantares luxuosos e salas cheias de poder, ela sempre esteve presente, mas nunca foi vista. Enquanto o marido colecionava aplausos, ela segurava silenciosamente tudo para não desmoronar. Durante anos, suportou olhares condescendentes, piadas disfarçadas de charme e a sensação constante de ser apenas um detalhe na própria vida. Até que, em uma única noite, uma frase dita com arrogância abriu seus olhos e revelou verdades que ninguém ali estava preparado para encarar. O que parecia mais uma humilhação pública se transformou no início de uma virada fria, calculada e impossível de ignorar. Antes de descobrir como essa mulher virou o jogo e mudou o próprio destino. Inscreva-se no canal e prepare-se para uma história sobre respeito, poder e libertação. A luz fria do escritório refletia nas telas dos monitores, enquanto Marina Álvares revisava pela terceira vez o contrato de fusão que estava sobre sua mesa. Eram 3 da manhã de uma terça-feira qualquer, e o silêncio do apartamento duplex em Jardim Europa era quebrado apenas pelo som de suas unhas digitando no teclado. Do outro lado da parede divisória de vidro fosco, Rafael dormia profundamente na suíte principal, alheio ao trabalho que acontecia a metros de distância. Amanhã, ou melhor, daqui a algumas horas, ele apresentaria aquele projeto para o conselho diretor da Álvares Incorporações como se fosse fruto de semanas de análise estratégica, e seria aplaudido como sempre. Marina pausou por um momento, esticou os dedos e olhou para a aliança de ouro branco que brilhava discreta em sua mão esquerda. 10 anos. Uma década inteira dedicada a construir, corrigir e sustentar um império que levava apenas o sobrenome dele. Quando se conheceram, Rafael era um executivo promissor com grandes ideias e pouca paciência para detalhes. Ela, recém-formada em administração pela FGV, trabalhava como consultora júnior e havia sido designada para auxiliar na estruturação de um dos primeiros projetos comerciais da empresa que ele acabara de herdar do pai. A química foi imediata. Rafael era carismático, falava com convicção sobre transformar o negócio familiar em uma potência do mercado imobiliário. Ela se encantou pela ambição, pela visão de futuro, pela forma como ele conseguia inspirar pessoas com apenas algumas palavras bem colocadas. O casamento aconteceu 2 anos depois, em uma cerimônia grandiosa no Fasano, com mais de 400 convidados, a maioria empresários e investidores. Marina usou um vestido Elie Saab, sorriu para todas as fotos e acreditou genuinamente que estava começando uma parceria de vida. E foi. Só que não da forma que imaginara. Com o tempo, ela foi se tornando indispensável nos bastidores. Começou revisando contratos que Rafael considerava entediantes demais para ler completamente. Depois, passou a corrigir projeções financeiras que continham erros básicos de cálculo. Em seguida, assumiu a análise de risco de todos os novos empreendimentos, identificando brechas jurídicas que poderiam custar milhões em processos. Rafael sempre agradecia, claro. No começo, até mencionava o apoio dela em reuniões internas, mas conforme a empresa crescia e ele se tornava uma figura pública no setor, as menções foram desaparecendo. O papel de Marina foi sendo reduzido a uma nota de rodapé, uma esposa dedicada que o apoiava em casa enquanto ele conquistava o mercado. Ela não reclamou. Pelo contrário, mergulhou ainda mais fundo no trabalho, convencida de que estava construindo algo maior, algo que pertencia aos dois. Afinal, eram um casal, uma equipe. O sucesso dele era o sucesso deles. Ou era o que ela repetia para si mesma nas madrugadas solitárias, quando a única companhia eram planilhas do Excel e contratos de 100 páginas. Marina salvou o documento, fechou o notebook e se levantou para preparar um chá. Enquanto a água fervia, olhou pela janela panorâmica do apartamento. São Paulo pulsava lá embaixo, mesmo às 3 da manhã, com suas luzes amareladas e o trânsito esparso da Faria Lima. Aquela cidade nunca dormia, assim como ela. Voltou para a mesa com a xícara fumegante e abriu o e-mail de Rafael. Havia uma mensagem enviada às 11 da noite, provavelmente do carro, voltando de algum evento. O assunto era direto.
Preciso dos ajustes do contrato Millennium até às 8 da manhã. Reunião às 9 com os coreanos. Nenhum bom noite. Nenhum, por favor. Apenas a instrução, como se ela fosse mais uma funcionária da equipe. Marina respirou fundo e abriu o arquivo anexo. O contrato estava repleto de inconsistências. Cláusulas conflitantes, prazos irreais. Garantias que colocavam a empresa em posição vulnerável. Se aquilo fosse assinado do jeito que estava, a Álvares Incorporações poderia perder não apenas o negócio, mas também enfrentar um processo milionário por quebra de contrato. Ela passou as próximas 3 horas desmontando e reconstruindo o documento, linha por linha. Quando finalmente terminou, o sol começava a clarear o horizonte. Rafael acordaria em menos de 1 hora. Ela enviou o contrato corrigido por e-mail, tomou banho, vestiu um conjunto social discreto, em tons de bege, e preparou o café da manhã. Às 7h30, Rafael surgiu na cozinha americana já de terno, ajeitando a gravata italiana enquanto checava o celular. "Bom dia", disse Marina servindo o café. Ele murmurou algo ininteligível, os olhos fixos na tela. "Você viu meu e-mail? Já está tudo pronto." "Ótimo. Você é incrível, sabe disso?" Rafael finalmente olhou para ela, mas o sorriso era automático, protocolar. Marina conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele usava com fornecedores quando queria algo. "Vou precisar que você passe na gráfica hoje e pegue as apresentações impressas para o evento de amanhã." "Já deixei o endereço anotado." Marina assentiu. O evento. Como poderia esquecer? O prêmio executivo do ano. Uma cerimônia pomposa no Hotel Unique, onde Rafael seria homenageado por sua visão empresarial e liderança estratégica. A ironia não passou despercebida. Ele saiu sem se despedir, deixando apenas o aroma do perfume caro e o som da porta fechando. Marina ficou sozinha na cozinha imaculada, cercada por mármore travertino e eletrodomésticos de inox, em um apartamento que valia 8 milhões de reais e que naquele momento parecia terrivelmente vazio. Ela não era infeliz, não exatamente. Havia conforto, segurança financeira, uma vida social invejável. Jantares em restaurantes estrelados, viagens para resorts exclusivos, closet cheio de roupas de grife. Mas havia também uma sensação crescente de invisibilidade, como se ela estivesse gradualmente desaparecendo atrás da figura imponente do marido. Naquela manhã, enquanto arrumava a cozinha e organizava mentalmente as tarefas do dia, Marina não imaginava que em menos de 24 horas sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Que uma única noite seria suficiente para mudar tudo. Que a mulher que acordaria na sexta-feira não seria mais a mesma que naquele momento lavava a xícara de café de Rafael Álvares com suas próprias mãos. Por enquanto, ela apenas seguiu a rotina. Foi à gráfica, pegou as apresentações, passou no supermercado para garantir que não faltasse nada em casa. À tarde, escolheu o vestido para o evento do dia seguinte, um modelo azul marinho de crepe com decote discreto, elegante sem ser chamativo. Afinal, Marina Álvares sabia exatamente qual era seu papel naquelas ocasiões: estar presente, sorrir nas fotos, cumprimentar os convidados e jamais, sob nenhuma circunstância, roubar a cena do marido. Ela tinha aprendido isso muito bem ao longo dos anos. Quinta-feira amanheceu com o céu nublado típico de São Paulo no fim do outono. Marina acordou cedo, como sempre, e encontrou Rafael, já na academia particular do prédio. Ele voltou suado, de bom humor, falando ao telefone sobre a cerimônia daquela noite. Tinha certeza de que seria uma noite memorável. E seria. Só que não pelos motivos que ele imaginava. O salão de eventos do Hotel Unique estava transformado em um cenário de elegância corporativa. Arranjos florais imensos decoravam as mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, cada uma comportando 10 lugares marcados com pequenos cartões dourados. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz suave que criava uma atmosfera sofisticada. Marina entrou ao lado de Rafael, seu braço entrelaçado no dele de forma protocolar. Ela cumprimentou executivos conhecidos, sorriu para esposas de empresários, trocou gentilezas sobre o clima e sobre a decoração impecável.
Seu vestido azul marinho caía perfeitamente em seu corpo esguio. Os sapatos de salto combinavam com a clutch discreta. Tudo nela transmitia elegância contida, como sempre. Rafael, por outro lado, irradiava confiança. Vestia um terno Hugo Boss, cinza chumbo, que realçava seus ombros largos, a barba estava perfeitamente aparada. O cabelo com aquele aspecto de quem acabara de sair do barbeiro. Ele cumprimentava a todos com apertos de mão firmes, risadas altas, tapinhas nas costas. Era o centro das atenções mesmo antes de receber o prêmio. Marina conhecia bem aquele papel. Nos primeiros anos de casamento, ela tentava participar das conversas, contribuir com insights sobre os negócios. Afinal, ela conhecia cada projeto, cada número, cada detalhe que Rafael apresentava com tanta propriedade. Mas com o tempo, percebeu que sua participação causava um certo desconforto. Rafael ficava tenso quando ela completava suas frases ou corrigia algum dado. Os outros executivos não sabiam bem como reagir a uma esposa que entendia demais de negócios. Então Marina aprendeu a ficar quieta, a sorrir, a ser apenas presença. Eles foram direcionados para a mesa principal, próxima ao palco. Outros 5 casais já estavam acomodados. Marina reconheceu alguns rostos. Gustavo Mendes, CEO de uma construtora concorrente, acompanhado de sua terceira esposa, uma mulher 20 anos mais nova, que usava um vestido vermelho justo demais para a ocasião. Roberto Chang, investidor de origem chinesa que havia entrado como sócio minoritário em 2 projetos da Alvarez Incorporações. E Marcelo Figueiredo, um dos maiores incorporadores de Brasília, com sua esposa Silvia, que Marina conhecia superficialmente de outros eventos. As conversas começaram amenamente. Falaram sobre o mercado, sobre as eleições municipais que se aproximavam, sobre a taxa de juros e suas implicações no setor de construção civil. Marina ouvia atentamente, mas não comentava. Bebia seu vinho branco devagar, mantinha a postura ereta, sorria nos momentos apropriados. Rafael estava em seu elemento. Discorria sobre estratégias de expansão, sobre a importância de diversificar investimentos, sobre como a Alvarez Incorporações havia crescido 42% nos últimos 3 anos. Gustavo Mendes se inclinou para a frente, interessado. 42%? É um crescimento impressionante, Rafael. Qual foi o segredo? Marina sentiu os dedos se apertarem em torno da taça. Ela sabia exatamente qual era. O segredo. 3 anos atrás, a empresa estava à beira de um desastre financeiro. Rafael havia investido pesado em um projeto na região da Berrini sem fazer a devida análise de viabilidade. Os custos explodiram, os prazos se estenderam, os compradores começaram a desistir. Foi Marina quem identificou as falhas no contrato com a construtora terceirizada, quem negociou diretamente com os fornecedores para reduzir custos sem comprometer a qualidade, quem reestruturou o cronograma de entregas para minimizar as multas. Ela trabalhou 18 horas por dia durante 6 meses para salvar aquele projeto. Disciplina e foco, respondeu Rafael com um sorriso, confiante. E claro, saber escolher as batalhas certas. Nem todo projeto que parece lucrativo realmente é. É preciso ter visão para enxergar além dos números superficiais. Roberto Chang assentiu, impressionado. Você tem um talento especial para isso, Rafael. Muitos empresários se deixam levar pela empolgação e acabam tomando decisões precipitadas. Marina mordeu levemente o lábio inferior. Rafael estava literalmente citando o relatório que ela havia escrito para ele há 2 anos, quando apresentaram um workshop sobre gestão de risco em incorporações. Palavra por palavra, Silvia Figueiredo, que estava sentada ao lado de Marina, se virou para ela com um sorriso simpático. E você, Marina? Deve ser emocionante acompanhar de perto todo esse sucesso do Rafael. Marina hesitou por uma fração de segundo. Sim, é gratificante vê-lo conquistar tanto reconhecimento. Mas você também trabalha, não trabalha? Me lembro de ter ouvido que você é formada em administração. Trabalho em casa, principalmente. Ajudo o Rafael com algumas questões administrativas, organização de documentos, essas coisas. Silvia acenou com a cabeça,
Mas Marina percebeu o brilho de condescendência no olhar da outra mulher. Era sempre assim. As esposas de empresários a viam como uma delas, alguém que havia desistido da própria carreira para se dedicar ao marido e à família. O fato de Marina e Rafael não terem filhos apenas reforçava a impressão de que ela não tinha muito com que se ocupar. A verdade era infinitamente mais complexa, mas Marina havia aprendido há muito tempo que não valia a pena tentar explicar. Os garçons começaram a servir a entrada, um carpaccio de salmão com alcaparras e azeite trufado. As conversas continuaram, agora sobre um projeto específico que a Alvarez Incorporações estava desenvolvendo na região da Vila Olímpia. Um complexo de uso misto, com torres residenciais, comerciais e um hotel boutique. O investimento total era de 250 milhões de reais. É o projeto mais ambicioso da empresa até agora, explicou Rafael, gesticulando com entusiasmo. Fechamos parceria com um grupo hoteleiro internacional e com uma gestora de fundos imobiliários. A localização é estratégica, próxima à Marginal Pinheiros, com fácil acesso à Faria Lima e à Berrini. Marcelo Figueiredo se mostrou interessado. Quantas unidades no total? 286 unidades residenciais, 23 salas comerciais e 110 quartos de hotel. O VGV estimado é de 420 milhões. Rafael continuou detalhando o projeto, falando sobre taxas de retorno, público-alvo, diferenciais competitivos. Marina conhecia cada palavra porque havia sido ela quem estruturou toda a análise de mercado, quem identificou o terreno disponível, quem negociou com os proprietários anteriores, quem convenceu a gestora de fundos a entrar no negócio apresentando projeções sólidas e realistas. Mas nada disso foi mencionado. Roberto Chang se inclinou novamente, curioso. E os riscos? Um projeto dessa magnitude sempre tem suas complexidades. Rafael riu, confiante. Claro que tem, mas eu sempre fui muito cuidadoso com análise de risco. Antes de fechar qualquer negócio, faço questão de revisar pessoalmente cada detalhe dos contratos, cada projeção financeira. É trabalhoso. Às vezes passo madrugadas acordado, mas é isso que separa um empresário mediocre de um líder visionário. Marina sentiu algo se contrair dentro do peito. Ela estava ali a menos de 1 metro de distância, e Rafael tinha acabado de atribuir a si mesmo o trabalho que ela fazia sistematicamente. As madrugadas acordada eram dela. A revisão minuciosa dos contratos era dela. A análise cuidadosa de cada cláusula era dela. Gustavo Mendes ergueu sua taça de vinho. Um brinde ao perfeccionismo do Rafael Alvarez. Todos ergueram suas taças. Marina também, mecanicamente. O vinho desceu amargo por sua garganta. Jantar prosseguiu com o prato principal. Um filé mignon ao molho de vinho tinto, acompanhado de risoto de fungo. As conversas se diversificaram. As esposas começaram a falar sobre uma nova loja de decoração que havia aberto nos jardins, sobre um spa em Campos do Jordão, sobre os planos para as festas de fim de ano. Marina participava com monossílabos, a mente parcialmente desconectada. Foi durante a sobremesa, um petit gâteau com sorvete de creme, que a situação tomou um rumo ainda mais desconfortável. Marcelo Figueiredo, já na 3ª taça de vinho, olhou para Rafael com um sorriso malicioso. Rafael, me diz uma coisa. Como você consegue tempo para tocar uma empresa desse porte e ainda manter um casamento? Eu mal consigo dar atenção para a Sílvia com a minha agenda. Rafael riu, passou o braço pelas costas da cadeira de Marina em um gesto possessivo. É simples, Marcelo. Você precisa ter uma esposa que entenda seu propósito, que te apoie sem cobranças. A Marina é perfeita nesse sentido. Ela cuida de tudo em casa, me deixa livre para focar no que realmente importa. As palavras caíram sobre Marina como água gelada. Cuida de tudo em casa, me deixa livre para focar no que realmente importa. Como se o trabalho dela fosse irrelevante. Como se sua contribuição fosse apenas doméstica, como se ela fosse uma empregada com anel de casamento. Sílvia soltou uma risadinha e cutucou Marina de leve. Você é uma sortuda, Marina. Quantas mulheres gostariam de ter essa tranquilidade financeira,
para poder se dedicar apenas ao lar. Marina forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Realmente, sou muito afortunada. Mas a verdade era que ela sentia qualquer coisa menos sorte naquele momento. Sentia raiva, frustração, um desapontamento profundo que começava a solidificar em algo mais denso no fundo do estômago. Roberto Chang, talvez percebendo o desconforto no ar ou simplesmente querendo ser gentil, tentou mudar o rumo da conversa. Marina, Rafael me contou que você é formada pela FGV. Já pensou em voltar ao mercado de trabalho? Antes que Marina pudesse responder, Rafael deu uma gargalhada. Voltar ao mercado para quê? Ela tem tudo o que precisa. Além disso, seria complicado conciliar com minha agenda. Eu preciso de alguém disponível, sabe como é. As viagens de última hora, os eventos, as reuniões que se estendem. Não funcionaria. Marina sentiu as bochechas queimarem. Rafael estava falando dela como se ela não estivesse ali, como se fosse um objeto de sua propriedade, cuja função era estar disponível para suas necessidades. Gustavo Mendes, aparentemente alheio à tensão crescente, acenou concordando. É verdade. Minha ex-esposa queria trabalhar, causou um caos na nossa rotina. No fim, foi um dos motivos do divórcio. Rafael apertou de leve o ombro de Marina. Mas a Marina não é assim. Ela entende prioridades. Sabe qual é o papel dela. O papel dela. Marina repetiu mentalmente as palavras enquanto bebia o último gole de vinho. O papel dela era ser invisível. Era trabalhar nas sombras para que ele brilhasse. Era aceitar migalhas de reconhecimento disfarçadas de elogios vagos. Era sorrir e assentir enquanto ele reescrevia a narrativa do próprio sucesso, apagando-a completamente da história. O mestre de cerimônias subiu ao palco e pediu atenção de todos. A entrega dos prêmios começaria em alguns minutos. As luzes do salão diminuíram levemente, criando uma atmosfera de expectativa. Rafael se ajeitou na cadeira, alisou a gravata, preparando-se para seu momento de glória. Marina permaneceu imóvel, as mãos cruzadas sobre o colo, o rosto compondo uma máscara de serenidade que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas por dentro, algo estava mudando. Uma rachadura fina, quase imperceptível, começava a se formar na estrutura que ela havia construído para si mesma. A cerimônia de premiação começou com os prêmios de categorias menores. Melhor Startup do Ano, Executiva Revelação, Empresa mais inovadora em tecnologia. A cada nome chamado, aplausos educados preenchiam o salão. Marina aplaudia mecanicamente, observando os ganhadores subirem ao palco, receberem suas placas, fazerem seus discursos de agradecimento. Todos seguiam o mesmo roteiro. Agradecer a Deus, à família, aos colaboradores, aos parceiros de negócio. Alguns eram mais emocionados, outros mais contidos, mas a essência era sempre a mesma. Finalmente, chegou o momento principal da noite. O mestre de cerimônias fez uma pausa dramática. E agora, senhoras e senhores, o prêmio que todos aguardavam. Executivo do Ano. Este é um reconhecimento especial para um líder que demonstrou não apenas excelência em resultados, mas também visão estratégica, capacidade de inovação e compromisso com o desenvolvimento do setor de construção civil. A tela atrás do palco começou a exibir um vídeo institucional. Imagens da Alvarez Incorporações, prédios sendo erguidos, equipes de trabalho, números de crescimento aparecendo em gráficos animados. A narração em off destacava a trajetória de Rafael desde que assumiu a empresa do pai, até transformá-la em uma das principais incorporadoras de São Paulo. Marina assistiu a tudo com uma sensação estranha de desconexão. Ela conhecia cada um daqueles projetos mostrados na tela. Sabia exatamente qual havia sido sua participação em cada um. O edifício Mirage, por exemplo, aquele que aparecia com destaque nas imagens, quase não saiu do papel porque o projeto arquitetônico original tinha problemas sérios de adequação às normas do Corpo de Bombeiros. Marina passou 3 semanas trabalhando com os arquitetos para reformular o projeto sem perder o conceito original. O residencial Harmonia, outro destaque do vídeo, teve o lançamento quase cancelado, porque o banco que financiaria a construção desistiu em cima da hora.
Marina foi quem articulou com outros 2 bancos, apresentou garantias adicionais e conseguiu fechar o financiamento em condições até melhores que as originais. Mas nada disso aparecia no vídeo. A narrativa era linear e simples. Rafael Alvarez, o visionário. Rafael Alvarez, o líder. Rafael Alvarez, o executor implacável. É com grande prazer que anuncio o executivo do ano, declarou o mestre de cerimônias, abrindo o envelope dourado com teatralidade. Rafael Alvarez. O salão explodiu em aplausos. Rafael se levantou, abotoou o paletó com um movimento ensaiado, beijou rapidamente a bochecha de Marina e caminhou em direção ao palco. Ela continuou aplaudindo, o sorriso fixo no rosto, enquanto assistia ao marido cumprimentar o presidente da Associação de Incorporadores, receber a placa de acrílico e cristal e posicionar-se atrás do púlpito de vidro. Boa noite a todos, começou Rafael, a voz firme e clara ecoando pelos alto-falantes. Este prêmio é uma honra imensa, mas também um lembrete de que nenhum sucesso é construído sozinho. Aqui estava. O momento em que Rafael agradeceria sua equipe, seus parceiros, sua família. Marina se preparou para o cumprimento protocolar, esperando ouvir seu nome entre uma lista de outras pessoas. Quero agradecer primeiramente aos meus colaboradores. Vocês são a espinha dorsal da Alvarez Incorporações. Cada arquiteto, cada engenheiro, cada profissional administrativo. Sem vocês, nada disso seria possível. Aplausos. Marina continuou sorrindo. Agradeço também aos meus parceiros comerciais, aos investidores que acreditaram na nossa visão, aos clientes que confiaram em nosso trabalho. Mais aplausos. Marina sentiu uma pontada de ansiedade. E claro, a minha família. Meu pai que me ensinou os fundamentos deste negócio, embora não esteja mais aqui para ver até onde chegamos. Uma pausa dramática. Marina sentiu o coração acelerar. E a minha esposa, Marina? Rafael fez um gesto em direção à mesa. Marina ergueu levemente a mão, ainda sorrindo, enquanto alguns holofotes se voltavam brevemente para ela. Ela cuida de tudo em casa. Me dá todo o suporte emocional necessário para que eu possa me dedicar integralmente ao trabalho. É minha base, meu porto seguro. Eu não poderia fazer o que faço sem ter a tranquilidade de saber que tenho alguém cuidando de tudo enquanto eu estou focado nas estratégias de negócio. As palavras deveriam soar como um elogio. Para qualquer pessoa naquele salão provavelmente soavam. Mas para Marina, cada frase era uma punhalada. Cuida de tudo em casa. Suporte emocional. Alguém cuidando de tudo. Nada sobre sua inteligência, sobre sua capacidade analítica, sobre as centenas de horas que ela dedicava aos negócios da empresa. Nada sobre sua contribuição real. Rafael continuou seu discurso, falando sobre desafios do mercado, sobre a importância da ética nos negócios, sobre seus planos para o futuro. Marina deixou de prestar atenção. Sua mente estava acelerada, processando não apenas aquela noite, mas anos de pequenas humilhações que ela havia engolido, normalizado, justificado. Quantas vezes ela revisara contratos nas madrugadas? Quantas crises ela resolvera antes, mesmo que Rafael soubesse que existiam? Quantas decisões cruciais ela tomara, apenas para vê-lo apresentá-las como se fossem suas? O discurso terminou com uma salva de palmas. Rafael desceu do palco, cumprimentou várias pessoas no caminho de volta à mesa. Quando finalmente se sentou ao lado de Marina, ele estava radiante. Eu estava nervoso, mas acho que saiu bem. Marina assentiu. Saiu perfeito. Rafael pegou sua mão e a apertou de leve, um gesto que deveria ser carinhoso, mas que naquele momento pareceu apenas mais uma performance para o público ao redor. A noite avançou com mais conversas, mais vinho, mais networking. Rafael estava eufórico, circulando entre as mesas, recebendo cumprimentos, tirando fotos com outros executivos. Marina permaneceu sentada na maior parte do tempo, conversando polidamente com quem se aproximava, mas com a mente cada vez mais distante. Por volta das 11 da noite, quando o evento começou a esvaziar, Rafael voltou à mesa onde Marina esperava. Ele estava levemente embriagado, os olhos brilhando de excitação. Vamos embora? Ela concordou silenciosamente. Pegaram seus casacos no guarda-volumes
e foram até o estacionamento. O motorista particular já estava esperando com o carro. Durante o trajeto até Jardim Europa, Rafael não parou de falar. Comentou sobre cada conversa que teve, sobre as oportunidades de negócio que surgiram, sobre um convite para participar de um painel no Congresso de Incorporadores em Miami. Marina olhava pela janela, observando São Paulo passar em flashes de luz. Quando chegaram ao apartamento, Rafael foi direto para o quarto, soltando a gravata pelo caminho. Marina seguiu mais devagar. Ele já estava tirando o terno quando ela entrou. "Que noite", disse ele, jogando-se na cama king size. "Acho que esse prêmio vai abrir muitas portas. Já estou pensando em expandir para o Rio e para Brasília." Marina ficou parada perto do closet, ainda de vestido e sapatos. "Rafael?" Ele estava mexendo no celular, respondendo mensagens. Precisamos conversar. Agora?" "Estou exausto, Marina. Amanhã a gente conversa." "Não, precisa ser agora." Algo no tom da voz dela fez Rafael levantar os olhos do telefone. Ele a observou por um momento, notando pela primeira vez naquela noite a tensão em seu rosto. "O que foi?" "Aquele discurso que você fez", disse Marina, a voz calma, mas firme. "Sobre mim." Rafael franziu a testa, confuso. "O que tem?" "Eu te agradeci, falei bem de você. Você me agradeceu como se eu fosse uma empregada doméstica. Como se minha única função fosse cuidar da casa e te dar suporte emocional." Rafael suspirou, passando a mão pelo rosto. "Marina, por favor, não estraga a noite." "Foi um elogio. Eu estava sendo gentil." "Gentil?" Marina sentiu a raiva começando a ferver. "Gentil seria reconhecer que eu trabalho tanto quanto você naquela empresa, que eu reviso todos os contratos, que eu estruturo as análises financeiras, que eu resolvo problemas antes deles chegarem até você." Rafael se levantou da cama, irritado. "Você está exagerando." "Sim, você me ajuda com algumas coisas, e eu agradeço, mas daí a dizer que trabalha tanto quanto eu." "Marina, eu estou lá todos os dias em reuniões, fechando negócios, lidando com gente difícil." "Algumas coisas?" Marina repetiu, a voz subindo uma oitava. "Rafael, eu passo madrugadas inteiras trabalhando. Você sabe disso. Ou melhor, você finge não saber porque é conveniente." Ele cruzou os braços, a expressão endurecendo. "Olha, eu entendo que você queira se sentir importante, mas vamos ser honestos aqui. Você escolheu esse arranjo. Ninguém te obrigou. Quando a gente casou, você decidiu ficar em casa, apoiar minha carreira. Foi uma decisão nossa." "Não", Marina disse, tirando finalmente os sapatos e sentindo o alívio nos pés doloridos. "Foi uma decisão que aconteceu gradualmente, e você nunca se incomodou em questionar por que era vantajoso para você. Você tem uma funcionária altamente qualificada, trabalhando de graça, disponível 24 horas, e ainda pode apresentar isso como se fosse generoso em me sustentar." Rafael soltou uma risada curta, sem humor. "Generoso? Marina, você mora em um apartamento de 8 milhões de reais, usa roupas de grife, viaja para onde quiser. Você vive um padrão de vida que 99% da população jamais vai ter, e você está reclamando? E eu deveria agradecer por isso?" Marina sentiu a frase escapar antes de conseguir processar totalmente o que estava dizendo. "Deveria agradecer por estar comigo?" Rafael abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Marina, eu não quis dizer isso." "Sim, você quis." Marina sentiu algo se despedaçar dentro dela, uma represa que finalmente cedia. "Talvez você não tenha dito com essas palavras exatas, mas é isso que você pensa, que eu deveria ser grata, que eu sou sortuda, que você me fez um favor ao se casar comigo e me dar essa vida confortável." "Não é bem assim", Marina começou Rafael, mas ela o interrompeu. "Você sabe quanto eu economizei para a empresa nos últimos 5 anos? Sabe quantos processos eu evitei? Quantos contratos desastrosos eu impedi que você assinasse? Milhões, Rafael. Literalmente milhões de reais. Mas nada disso importa porque no fim do dia, para você e para todos aqueles executivos naquele salão, eu sou apenas a esposa decorativa que cuida da casa." Rafael ficou em silêncio por um longo momento.
Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom de condescendência que fez Marina cerrar os punhos. Você está sendo dramática. Talvez seja a tensão da noite, o vinho. Vamos dormir e amanhã conversamos. Com calma. Não, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Não vou dormir. E não é dramático perceber que passei 10 anos da minha vida tornando você bem-sucedido enquanto me tornava invisível. Ela saiu do quarto, foi até o escritório e ligou o computador. Rafael apareceu na porta alguns minutos depois, ainda de calça social e camisa, a gravata definitivamente abandonada em algum lugar. O que você está fazendo? Trabalhando. Preciso terminar a análise do projeto da Vila Olímpia. A reunião com os investidores coreanos é segunda-feira, lembra? Rafael passou a mão pelo cabelo exasperado. Marina, eu não quero brigar com você, então não brigue. Mas também não me peça para fingir que está tudo bem, porque não está. Ele ficou parado na porta por mais alguns segundos, claramente sem saber como lidar com aquela versão de Marina que ele não conhecia, que não se encaixava no papel que ele havia construído para ela. Finalmente ele desistiu. Vou dormir. Amanhã você vai estar mais calma e a gente resolve isso. Marina não respondeu. Ouviu os passos dele se afastando, a porta do quarto se fechando. Então voltou sua atenção para a tela do computador. Mas em vez de abrir o arquivo do projeto da Vila Olímpia, ela abriu uma pasta que mantinha guardada há anos. Uma pasta com backups de todos os contratos que ela havia revisado, todas as análises que havia feito, todos os e-mails trocados com fornecedores, investidores e advogados. Uma documentação meticulosa de sua participação invisível na construção do Império Alvarez Incorporações. Ela nunca havia feito aquilo com intenção de usar contra Rafael. Simplesmente era seu temperamento naturalmente organizado, sua necessidade de manter registros. Mas agora, olhando para aquela pasta repleta de arquivos, Marina percebeu que tinha em mãos algo muito valioso. Prova irrefutável de que ela não era apenas uma esposa que apoiava emocionalmente. Prova de que ela era uma peça fundamental, talvez a peça mais fundamental, no sucesso da empresa. Marina passou o resto da madrugada revisando documentos. A cada arquivo que abria, as memórias voltavam. O projeto Mirage, que quase falhou por incompatibilidade com normas de segurança, salvo por sua intervenção. O residencial Harmonia, cujo financiamento ela reestruturou em tempo recorde. O contrato com o Grupo Hoteleiro Internacional, que tinha cláusulas abusivas que ela identificou e renegociou. Havia também e-mails, dezenas deles. Fornecedores agradecendo pela clareza das negociações. Advogados elogiando a precisão de sua análise jurídica. Até mesmo mensagens de Rafael de anos atrás, quando ele ainda reconhecia explicitamente o trabalho dela. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de 4 anos atrás, enviada às 3 da manhã, depois que ela havia passado a noite inteira corrigindo um contrato problemático. Mari, você é incrível. Não sei o que faria sem você. Sério. Você salvou esse negócio. Te amo. Quando foi que aquilo mudou? Quando foi que os agradecimentos explícitos viraram gestos vagos? Quando foi que ela deixou de ser parceira para se tornar apenas parte do cenário? Marina não conseguia precisar o momento exato, mas percebia agora que havia sido gradual. Um deslize aqui, uma omissão ali. Rafael começou a apresentar o trabalho dela como se fosse dele. Depois parou de mencionar a contribuição dela em reuniões. Então começou a tratá-la como se ela realmente não fizesse nada além de tarefas domésticas. E ela, Marina reconhecia com amargura, permitiu. Permitiu porque amava, porque acreditava que estavam construindo algo juntos, porque achava que no fim das contas não importava quem recebia o crédito, desde que o resultado fosse bom para os dois. O sol começava a clarear o horizonte quando Marina finalmente desligou o computador. Ela não havia dormido, mas sentia uma clareza mental que não experimentava há anos. Era como se uma névoa densa tivesse se dissipado, revelando um caminho que sempre esteve ali, mas que ela se recusava a enxergar. Rafael acordou por volta das 9.
ainda de ressaca da noite anterior. Marina estava na cozinha, já vestida com uma calça jeans e uma blusa simples de algodão, tomando café e lendo algo no tablet. "Bom dia", disse ele, tentando avaliar o humor dela. Marina ergueu os olhos brevemente. "Bom dia. Olha, sobre ontem à noite", começou Rafael, servindo-se de café. "Eu acho que você interpretou mal." "Não interpretei mal", Marina disse calmamente. "Interpretei exatamente como você quis dizer." Rafael suspirou, sentando-se à mesa. "Tá bom. Vamos fazer assim. Que tal eu te levar para jantar hoje à noite? Aquele restaurante japonês que você gosta. A gente conversa com calma, eu explico melhor o que eu quis dizer no discurso." "Não precisa. Já entendi perfeitamente." Ela continuou lendo o tablet, folheando páginas com toques leves na tela. Rafael começou a ficar irritado. "Marina, você vai ficar de mau humor o fim de semana inteiro por causa disso?" "Não estou de mau humor. Estou lúcida, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas." Rafael bufou, desistindo da conversa. Ele terminou o café rapidamente e anunciou que ia jogar tênis com uns amigos no clube. Voltaria no início da tarde. Marina apenas acenou, sem tirar os olhos da tela. Quando ele saiu, ela pegou o telefone e fez uma ligação. "Daniela, sou eu, Marina. Preciso falar com você. É urgente. Pode almoçar comigo hoje?" Daniela Moreira era advogada especializada em direito de família, sócia de um dos escritórios mais respeitados de São Paulo. Ela e Marina haviam sido colegas na FGV, mantinham contato esporádico ao longo dos anos. Almoçavam juntas a cada 3 ou 4 meses. Daniela sempre fora direta, pragmática, exatamente o tipo de pessoa que Marina precisava naquele momento. Elas se encontraram em um restaurante discreto na Vila Madalena, longe dos circuitos habituais de Marina. Daniela chegou primeiro, já estava sentada em uma mesa no canto quando Marina entrou. Elas se cumprimentaram com beijos no rosto e Marina percebeu o olhar analítico da amiga. "Você está diferente", observou Daniela assim que se sentaram. "O que aconteceu?" Marina não perdeu tempo com preâmbulos. Ela contou sobre a noite anterior, sobre o discurso de Rafael, sobre a conversa que tiveram depois. Mas, principalmente, contou sobre os 10 anos de trabalho invisível, sobre a crescente sensação de apagamento, sobre a clareza que finalmente havia alcançado nas últimas horas. Daniela ouviu tudo em silêncio, fazendo pequenos acenos com a cabeça, o rosto mantendo a expressão neutra de quem está processando informações profissionalmente. Quando Marina terminou, Daniela ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. "Você quer se divorciar", disse, não como pergunta, mas como constatação. Marina hesitou. A palavra soava tão definitiva, tão drástica, mas ao mesmo tempo sentia-se correta. "Eu acho que sim. Acho que não há volta. Não depois de perceber que ele realmente me vê como alguém inferior, como alguém que deveria ser grata pela vida que ele me proporciona." Daniela assentiu. "Olha, Marina, como sua amiga, eu preciso perguntar. Você tem certeza? Casamentos passam por crises. É possível que vocês façam terapia de casal, que ele entenda seu ponto de vista, que as coisas melhorem. Mas como advogada, preciso te dizer outra coisa. Se você decidir seguir esse caminho, precisa estar preparada. Divórcios podem ser complicados, especialmente quando há patrimônio significativo envolvido." Marina bebeu um gole de água. "Eu sei, e é por isso que preciso da sua ajuda." Daniela pegou uma caneta e começou a fazer anotações em um pequeno bloco. "Vamos começar pelo básico. Vocês têm regime de bens?" "Comunhão parcial. Casamos sem fazer pacto antinupcial. Isso significa que tudo o que foi adquirido durante o casamento é dividido meio a meio. O apartamento, comprado há 7 anos, está no nome dos dois." "Certo. Outras propriedades. Uma casa na praia, em Búzios, também no nome dos dois. Comprada há 5 anos. Carros. Um está no nome dele e o outro no meu. Investimentos." Daniela levantou os olhos do bloco. "Aqui a coisa complica. Marina, você sabe exatamente quais são os investimentos do Rafael?" Marina sorriu pela primeira vez naquela manhã.
Era um sorriso pequeno, mas tinha uma certa dose de ironia. Daniela, eu sei cada centavo que entra e sai das contas da gente. Eu sei sobre as aplicações, os fundos, as ações da empresa. Eu literalmente ajudei a estruturar parte dos investimentos. A advogada ergueu as sobrancelhas. Você tem acesso a toda essa informação? Tenho. E tenho backups de tudo. Daniela se recostou na cadeira, estudando a amiga com renovado interesse. Marina, você trabalhou ativamente. Na empresa dele? Marina explicou detalhadamente sua participação na Alvarez Incorporações. Os contratos revisados, as análises financeiras, as negociações com fornecedores, a reestruturação de projetos problemáticos. Enquanto falava, via o olhar de Daniela mudar de preocupado para estratégico. E você tem como provar tudo isso? E-mails, documentos com sua assinatura, evidências claras de sua participação? Tenho. Mantive uma pasta com backups de absolutamente tudo, contratos que revisei, com as marcações das minhas correções. E-mails trocados com fornecedores e investidores, análises financeiras que elaborei. Tudo. Daniela fez mais algumas anotações, então olhou para Marina com seriedade. Vou ser honesta com você. Isso pode mudar completamente o cenário. Se você conseguir provar que teve participação ativa e substancial nos negócios, isso não é apenas questão de divisão de bens. Pode ser uma questão de reconhecimento de contribuição profissional não remunerada. Marina sentiu o coração acelerar. O que isso significa na prática? Significa que você pode ter direito a muito mais do que 50% dos bens adquiridos durante o casamento. Significa que você pode reivindicar compensação pelo trabalho intelectual não remunerado que prestou à empresa. É uma área jurídica mais complexa, mas com a documentação certa, temos argumentos sólidos. As duas continuaram conversando por mais de 2 horas. Daniela explicou os procedimentos, os prazos, as possíveis complicações. Falou sobre mediação versus litígio, sobre negociação amigável versus confronto judicial. Marina absorvia cada informação, fazendo perguntas precisas, demonstrando a mesma capacidade analítica que aplicava aos negócios de Rafael. No fim, Daniela fechou o bloco de anotações e olhou diretamente para a amiga. Marina, antes de seguirmos com isso, preciso que você tenha certeza absoluta. Divórcio é um processo desgastante emocional e psicologicamente. Se houver qualquer possibilidade de reconciliação, de reconstruir o casamento, talvez valha a pena tentar primeiro. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou em Rafael, no homem que conhecera 12 anos atrás, cheio de sonhos e ambição. Pensou nos primeiros anos de casamento, quando ele ainda a via como parceira. Mas pensou também na noite anterior, nas palavras dele, na forma como a tratava agora. Não há volta, Daniela, não depois de eu perceber que ele não me respeita. E eu não posso viver o resto da vida invisível, esperando que ele um dia enxergue meu valor. Daniela assentiu. Então vamos fazer isso direito. Você vai precisar organizar toda essa documentação. Fazer cópias de tudo, de preferência armazenar em algum lugar que ele não tenha acesso. Contas bancárias, investimentos, tudo. Quanto mais informação tivermos, melhor. Já comecei. Passei a madrugada organizando arquivos. Ótimo. Daniela pegou o bloco novamente. Agora, outra coisa importante. Você pretende confrontá-lo antes ou depois de iniciarmos o processo formalmente? Marina pensou na pergunta. Parte dela queria confrontar Rafael imediatamente, jogar tudo na cara dele, fazê-lo entender a dimensão do que estava perdendo. Mas a parte racional, a parte que sempre planejava cuidadosamente cada movimento, sabia que seria mais inteligente ter tudo estruturado antes. Quero ter tudo pronto antes, disse Marina finalmente. Quero que quando eu sentar com ele para conversar, eu já tenha toda a documentação organizada, já saiba exatamente meus direitos, já tenha um plano claro. Não quero que seja uma briga emocional. Quero que seja uma negociação onde eu estou no controle. Daniela sorriu com aprovação. Você sempre foi a mais estratégica da nossa turma. Vamos fazer isso então. Me passa toda a documentação que você tem, eu vou analisar e preparar um parecer completo. Aí, marcamos uma reunião aqui no escritório com mais calma, para traçarmos a estratégia completa.
Marina concordou. As duas se despediram com um abraço mais longo que o usual. Enquanto voltava para a casa de Uber, Marina sentia uma mistura de medo e alívio. Medo do que viria pela frente, das mudanças inevitáveis, da dor que certamente acompanharia o fim de um casamento de 10 anos. Mas também alívio por finalmente ter tomado uma decisão, por ter recuperado a própria agência, por não estar mais presa em um papel que nunca a coube verdadeiramente. Rafael chegou em casa no meio da tarde, suado da partida de tênis, de bom humor. Ele parecia ter decidido que a crise havia passado, que Marina voltaria ao normal depois de extravasar a frustração. Que tal pedirmos comida japonesa para jantar? Ele perguntou enquanto tomava água direto da garrafa. Ou você prefere que a gente saia? Tanto faz, respondeu Marina, sem tirar os olhos do notebook. Rafael franziu a testa, incomodado com a indiferença. Marina, você vai ficar assim quanto tempo? Assim como? Distante. Fria. Não estou fria. Estou ocupada. Ele se aproximou, olhando para a tela do computador. Com o quê? Com coisas minhas. Marina fechou a tampa do notebook com um movimento firme. Rafael, eu preciso de espaço agora. Pode me dar isso? Espaço? A gente mora junto, Marina. Como eu vou te dar espaço? Então respeite quando eu disser que não quero conversar. A tensão entre eles era palpável. Rafael claramente não estava acostumado com aquela versão de Marina, assertiva, que estabelecia limites. Ele ficou parado por alguns segundos, visivelmente contrariado antes de se afastar. Tudo bem, se é assim que você quer. Ele foi para o quarto, tomou banho, vestiu roupas limpas e anunciou que ia sair. Encontrar uns amigos para assistir o jogo. Volto mais tarde. Marina apenas acenou. Quando ele saiu, ela voltou ao notebook e continuou o trabalho meticuloso de organização de documentos. Criou pastas digitais categorizadas, fez backups em 3 locais diferentes, incluindo uma nuvem com senha que só ela conhecia. Os dias seguintes estabeleceram um padrão estranho. Rafael e Marina coexistiam no apartamento como 2 estranhos educados. Ele saía cedo para o escritório, voltava tarde, passava boa parte do tempo em casa trancado no escritório dele ou assistindo televisão. Ela mantinha sua rotina de sempre, mas agora com um propósito completamente diferente. Em vez de trabalhar para a empresa de Rafael, trabalhava na construção de sua própria saída. Na terça-feira, Marina teve uma reunião longa com Daniela no escritório de advocacia. Levou todos os documentos organizados em uma pasta digital. A advogada passou horas revisando o material, fazendo perguntas específicas, tomando notas. No fim, ela olhou para Marina com algo parecido com admiração. Isso aqui é ouro, Marina. Você documentou tudo de forma impecável. Tenho e-mails seus corrigindo contratos, planilhas com suas análises, até mensagens de fornecedores te agradecendo por negociações. Isso prova sem sombra de dúvida que você teve participação ativa e essencial nos negócios. E agora? Marina perguntou. Agora eu preparo uma proposta de acordo. Vou calcular não apenas a divisão de bens, mas também uma compensação pelo trabalho não remunerado que você prestou durante todos esses anos. Vamos usar como base as horas trabalhadas, a complexidade das tarefas executadas, o valor de mercado de um profissional com suas qualificações. Marina sentiu um frio na barriga. Isso vai deixá-lo furioso. Provavelmente. Daniela foi direta. Mas Marina, você merece. Você trabalhou, você contribuiu, você foi essencial para o sucesso daquela empresa. O fato de não ter recebido salário formal não anula sua contribuição. Rafael vai ter que engolir o próprio orgulho e reconhecer isso. E se ele não aceitar? Então vamos para o litígio. E com essa documentação toda, temos chances excelentes de ganhar. Mas, vou ser honesta, o ideal seria uma negociação. É mais rápido, menos desgastante e menos público. Pense bem. Rafael valoriza muito a imagem pública dele. Um processo de divórcio que exponha todos esses detalhes pode ser muito prejudicial para a reputação dele no mercado. Marina absorveu a informação. Fazia sentido. Rafael odiaria ter sua imagem manchada, ter que admitir publicamente que o sucesso dele dependia do trabalho invisível da esposa.
Quanto tempo até termos a proposta pronta? Uma semana, talvez 10 dias. Vou precisar fazer alguns cálculos mais detalhados, consultar alguns precedentes jurídicos, mas assim que estiver pronto, marco uma reunião com você para revisarmos juntas antes de apresentar para ele. Marina concordou. Saiu do escritório de advocacia com uma sensação estranha de estar em um limbo. Não era mais a esposa dedicada que trabalhava nas sombras, mas ainda não era a mulher divorciada reconstruindo a própria vida. Estava em algum lugar no meio, em uma transição que exigia paciência. Naquela noite, Rafael chegou em casa mais cedo que o usual. Ele havia comprado comida tailandesa, o tipo de gesto de paz que costumava funcionar no passado. Marina, podemos conversar? Ele colocou as embalagens na mesa da cozinha. Marina estava no sofá lendo um livro. Ela marcou a página e olhou para ele. Sobre nós, sobre essa distância toda. Marina, eu não aguento mais esse clima. Rafael se sentou na poltrona em frente a ela. Olha, eu admito que talvez eu tenha sido insensível no meu discurso. Talvez eu não tenha dado o crédito adequado para você. Mas isso é motivo para você praticamente me ignorar há uma semana? Não é sobre o discurso, Rafael. Ou melhor, não é só sobre o discurso. É sobre tudo o que o discurso representa. É sobre como você me vê, como você valoriza minha contribuição, como você construiu uma narrativa onde eu sou apenas um acessório da sua vida. Rafael suspirou, passando a mão pelo rosto. O que você quer que eu faça? Quer que eu diga que você é importante? Você é. Você sabe disso. Eu sei? Marina se inclinou para a frente. Rafael, você consegue me dizer especificamente o que eu fiz pela empresa nos últimos 6 meses? Ele piscou, claramente não esperando a pergunta. Você me ajudou com contratos, com análises. Com quais contratos, quais análises? Pode me dar um exemplo específico? Rafael começou a ficar irritado. Marina, eu não fico decorando cada detalhe. São muitos projetos acontecendo simultaneamente. Exatamente. São muitos projetos, e em cada um deles eu tive participação fundamental. Mas você nem se lembra porque para você meu trabalho é invisível. É automático. É como o ar que você respira, você só nota quando falta. E eu não quero mais ser invisível, Rafael. Rafael se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Então o que você quer? Um cargo formal na empresa? Um salário? Quer seu nome nos contratos? Marina também se levantou. Eu quero respeito, quero reconhecimento genuíno e, principalmente, quero dignidade. Coisa que eu percebi que não vou ter nesse casamento. As palavras pairaram no ar entre eles. Rafael parou de andar e a encarou, pela primeira vez parecendo realmente preocupado. Do que você está falando? Marina respirou fundo. Estava pronta para ter essa conversa, mas agora que o momento chegara, sentia o coração disparado. Estou falando de divórcio, Rafael. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Rafael a olhava como se ela tivesse falado em outro idioma. Você está brincando. Não estou. Já procurei uma advogada. Já estou organizando tudo. Rafael soltou uma risada descrente. Você está sendo dramática. Olha, eu entendo que você está chateada, mas divórcio, por causa de um discurso, você está exagerando completamente. Não é por causa de um discurso, Marina repetiu, a voz firme. É por causa de 10 anos de desrespeito acumulado. É por causa de você ter me transformado em uma funcionária não remunerada enquanto me vendia a ideia de que éramos parceiros. É por causa de você ter construído um império nas minhas costas e ainda ter a audácia de achar que eu deveria ser grata. Rafael ficou vermelho. Espera aí, eu construí nas suas costas? Marina, você está delirando. A empresa é minha. O esforço é meu, a visão é minha. Você me ajudou sim, mas daí a dizer que construir nas suas costas é um absurdo. Marina foi até o escritório e voltou com o notebook. Abriu a pasta que havia organizado e virou a tela para Rafael. Vou te mostrar algo. Isso aqui é uma compilação de todos os contratos que revisei nos últimos 5 anos. Ela clicou em um arquivo. Este aqui é o projeto Mirage. Você se lembra do problema com as normas do Corpo de Bombeiros?
Rafael franziu a testa. Vagamente, Marina repetiu. Esse problema quase inviabilizou o projeto inteiro. Eu passei 3 semanas trabalhando com os arquitetos para reformular tudo sem perder o conceito. Você apresentou o projeto corrigido como se tivesse sido você quem resolveu. Ela clicou em outro arquivo. Residencial Harmonia. O banco desistiu do financiamento 2 semanas antes do lançamento. Eu articulei com 2 outros bancos, reestruturei as garantias, fechei o financiamento em condições melhores. Você anunciou como uma grande vitória sua. Mais um clique. Contrato com o grupo hoteleiro para o projeto da Vila Olímpia. Tinha cláusulas abusivas que poderiam ter gerado um processo de 50 milhões. Eu identifiquei e renegociei cada uma. Mais um. E mais um. E mais um. Marina foi mostrando projeto após projeto, contrato após contrato, crise após crise que ela resolvera enquanto Rafael dormia tranquilo. Rafael olhava para a tela com uma expressão que ia de incredulidade a desconforto crescente. Eu não sabia que você tinha guardado tudo isso. Claro que não sabia, porque você nunca se preocupou em perguntar. Nunca quis saber os detalhes. Era mais confortável acreditar que você era o gênio visionário e eu era apenas a esposa dedicada. Marina fechou o notebook. Mas agora você sabe, e agora vai ter que lidar com as consequências de ter me subestimado durante todos esses anos. Rafael sentou-se pesadamente no sofá, a realidade começando a penetrar. Marina, olha, talvez eu realmente não tenha dado o valor adequado. Tudo bem, vamos mudar isso. Você quer trabalhar oficialmente na empresa? Pode escolher o cargo, o salário. Vamos fazer diferente daqui para frente. Marina balançou a cabeça. Não quero um cargo na sua empresa, Rafael. Quero minha própria vida. Quero construir algo que seja meu, onde meu nome esteja na frente, onde as pessoas me reconheçam pelo que faço. E, principalmente, não quero mais estar casada com alguém que só me valoriza quando percebe que está perdendo. Ele passou as mãos pelo rosto, a voz saindo mais alta. Então é isso? 10 anos de casamento e você joga tudo fora porque se sentiu desvalorizada? Marina, casamento é sobre compromisso, sobre superar dificuldades. Você está sendo egoísta. Egoísta? A voz de Marina também subiu. Rafael, eu passei 10 anos colocando sua carreira na frente da minha. 10 anos trabalhando nas sombras para que você brilhasse. 10 anos sendo invisível. E quando eu finalmente decido que mereço mais, que mereço ser vista e respeitada, eu sou egoísta? A hipocrisia. Disso não te incomoda nem um pouco? Eles ficaram se encarando à distância de poucos metros, parecendo um abismo intransponível. Finalmente Rafael falou, a voz mais baixa, mas ainda dura. Tudo bem. Se é isso que você quer, vamos nos divorciar. Mas não pense que vai ser fácil. Eu tenho os melhores advogados de São Paulo. E não vou simplesmente entregar metade de tudo que construí. Marina sorriu, mas era um sorriso triste. Você ainda não entendeu, Rafael. Não foi só você quem construiu, e eu tenho provas disso. Nos dias seguintes, a tensão no apartamento se tornou insuportável. Rafael se mudou para o quarto de hóspedes. Eles mal se falavam, comunicando-se apenas por mensagens quando necessário. Ele contratou seus advogados, ela manteve Daniela. As máquinas jurídicas de ambos os lados começaram a funcionar. A proposta de acordo que Daniela preparou foi entregue aos advogados de Rafael em uma quinta-feira. Marina não estava presente na reunião, mas Daniela ligou para ela no fim da tarde para contar como havia sido. Ele ficou pálido quando viu os números, relatou Daniela, e ficou furioso quando revisou a documentação que você forneceu. Os advogados dele pediram 1 semana para analisar tudo e preparar uma contraproposta. Como você está? Cansada, admitiu Marina. Mas firme, não vou voltar atrás. Ótimo, porque o jogo está apenas começando. Daniela tinha razão. Na semana seguinte, os advogados de Rafael apresentaram uma contraproposta que era praticamente um insulto. Ofereciam a Marina apenas a divisão padrão de bens adquiridos durante o casamento, sem qualquer compensação adicional pelo trabalho prestado. Argumentavam que as contribuições dela eram normais dentro de um contexto matrimonial,
que muitas esposas ajudam seus maridos sem esperar remuneração. Daniela detonou a proposta em um e-mail de 10 páginas, citando precedentes legais, estudos sobre trabalho não remunerado e, principalmente, destacando a documentação irrefutável que Marina havia fornecido. As negociações se arrastaram por 3 semanas. Marina manteve sua rotina, mas agora com um propósito claro. Começou a fazer contatos no mercado, discretamente sondando oportunidades. Descobriu que sua reputação, mesmo não oficial, havia se espalhado. Várias pessoas do setor sabiam que ela era a mente por trás de muitas decisões estratégicas da Alvarez Incorporações. Um investidor que havia trabalhado com Rafael em 2 projetos a chamou para um café. Sentaram-se em uma cafeteria na Faria Lima e ele foi direto ao ponto. Marina, todo mundo no mercado sabe que você é brilhante. Eu sempre soube que o Rafael tinha uma mão invisível guiando as decisões dele. Se você abrir sua própria consultoria, eu sou seu primeiro cliente. Marina sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Esperança. Outros contatos seguiram o mesmo padrão. Um incorporador de Campinas, um fundo de investimento, uma construtora familiar que estava profissionalizando a gestão. Todos interessados em seus services. Foi em uma dessas conversas que Marina percebeu algo fundamental. Ela tinha mais valor no mercado do que imaginava. Seu nome talvez não fosse conhecido do grande público, mas entre os profissionais sérios do setor, sua competência era reconhecida. Era iônico. Rafael passara anos tentando convencê-la de que ela dependia dele, de que sua vida confortável existia por causa dele. Mas, na verdade, era o contrário. Ela tinha construído a própria reputação profissional, mesmo trabalhando nas sombras. E agora, prestes a sair dessas sombras, descobria que o mercado a esperava de braços abertos. Em meados de novembro, quase 2 meses depois daquela noite fatídica no Hotel Unique, os advogados de ambos os lados finalmente chegaram a um acordo. Rafael, pressionado pela possibilidade de um litígio público que exporia todos os detalhes de sua dependência do trabalho de Marina, aceitou uma proposta muito mais favorável a ela. Marina ficaria com o apartamento, já que fora ela quem escolhera e negociara a compra. Rafael ficaria com a casa de praia. Os investimentos seriam divididos meio a meio, mas Marina receberia uma compensação adicional equivalente a 5 anos de salário de uma consultora sênior, valor calculado com base nas horas trabalhadas e na complexidade das tarefas executadas. Além disso, Rafael teria que assinar um termo reconhecendo formalmente a contribuição de Marina para o sucesso da Alvarez Incorporações. Quando Daniela apresentou os termos finais, Marina leu tudo cuidadosamente. Então, olhou para a advogada. Ele realmente concordou com tudo isso? Concordou. Não estava feliz, mas concordou. Os advogados dele sabem que se isso for para o tribunal, as chances de vocês ganharem são grandes, e Rafael não quer a exposição pública. Marina assentiu, assinando os documentos. A assinatura final do divórcio seria em 2 semanas, tempo suficiente para processar toda a papelada oficial. Ela saiu do escritório de advocacia e caminhou sem rumo por algum tempo pelas ruas de Pinheiros. Novembro, em São Paulo, tinha aquele clima indefinido, nem frio nem calor, com o céu eternamente acinzentado. Mas naquele momento, Marina sentia como se o sol finalmente estivesse nascendo em sua vida. Ela parou em uma cafeteria pequena, pediu um cappuccino e sentou-se perto da janela. Pegou o celular e abriu a pasta de contatos profissionais que havia começado a construir nas últimas semanas. Tinha 8 propostas concretas de trabalho, 8 empresas ou investidores querendo contratar seus serviços de consultoria. Marina escolheu 3 que mais faziam sentido para ela e começou a rascunhar um plano de negócios em um guardanapo. Não seria uma consultoria qualquer, seria especializada em análise de risco e reestruturação de projetos imobiliários, algo que ela fazia melhor que ninguém, algo que o mercado claramente precisava. Passaria os próximos meses estruturando a empresa adequadamente, conseguindo as certificações necessárias, montando um pequeno time. Não queria crescer rápido demais. Queria fazer direito,
construir uma reputação sólida baseada em resultados reais. Quando saiu da cafeteria 1 hora depois, Marina tinha nas mãos um guardanapo rabiscado que continha o esboço de seu futuro. Pela primeira vez em 10 anos, era um futuro que pertencia completamente a ela. A assinatura final do divórcio aconteceu em uma manhã fria de dezembro, no cartório do Jabaquara. Marina chegou acompanhada de Daniela. Rafael estava lá com seus 2 advogados, vestindo um terno escuro e uma expressão fechada. Eles não trocaram mais que algumas palavras formais. O processo foi surpreendentemente rápido. Documentos foram apresentados, assinaturas colhidas, carimbos apostos. Em menos de 1 hora, 10 anos de casamento foram oficialmente dissolvidos. Quando saíram do cartório, Rafael parou na porta. Marina, posso falar com você? A sós? Marina olhou para Daniela, que assentiu e se afastou alguns passos. Ela ficou ali, parada na calçada, encarando o homem com quem havia dividido uma década de vida. O que você quer falar? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Marina reconhecia como sinal de nervosismo. Eu só queria que você soubesse que eu não queria que terminasse assim. Marina cruzou os braços. Como você queria que terminasse, Rafael? Queria que eu continuasse invisível para sempre? Não é isso. Ele suspirou. Marina, eu realmente não percebi. Não percebi que você estava se sentindo assim, que eu estava te tratando dessa forma. Você não percebia porque não queria perceber. Era conveniente demais ter alguém fazendo todo o trabalho pesado enquanto você ficava com os louros. Marina falou sem raiva, apenas com a constatação factual de quem finalmente entendia a dinâmica que vivera. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha me acostumado tanto com sua ajuda que parei de vê-la como extraordinária e comecei a vê-la como normal, como parte do pacote de estar casado com você. E isso foi errado. Marina assentiu. Foi errado, e agora é tarde demais para consertar. Eu entendo. Ele colocou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Você vai abrir sua consultoria? Sim, já tenho os primeiros clientes. Vai dar certo. Você sempre foi excepcional no que faz. Mesmo quando eu não reconhecia isso publicamente, eu sabia. Marina sorriu levemente. Saber e reconhecer são coisas diferentes, Rafael. Você sabia, mas nunca reconheceu, e isso fez toda a diferença. Eles ficaram parados ali por mais alguns instantes. 2 estranhos que um dia foram íntimos, agora separados por escolhas e consequências. Cuida-se, Marina disse finalmente. Você também. Rafael se virou e caminhou em direção ao estacionamento onde seu motorista esperava. Marina ficou observando enquanto ele entrava no carro e desaparecia no trânsito paulistano. Daniela se aproximou. Você está bem? Estou. Marina respirou fundo. Melhor do que esperava, na verdade. A vida de Marina nos meses seguintes foi uma montanha-russa de desafios e descobertas. Ela formalizou a abertura de sua consultoria, Alvarez Consultoria Estratégica. Decidiu manter o sobrenome, não por apego a Rafael, mas porque, tecnicamente, era seu direito e porque já tinha algum reconhecimento no mercado associado a esse nome. Alugou uma sala comercial pequena, mas bem localizada na Vila Olímpia, a poucos quarteirões da Marginal Pinheiros. Contratou uma assistente, Júlia, recém-formada em administração e extremamente eficiente. Investiu em um site profissional, em cartões de visita, em toda a infraestrutura básica de uma empresa nascente. Os 3 primeiros clientes vieram rapidamente. Um deles era aquele investidor que a havia procurado para o café, interessado em análise de um projeto em Santo André. O segundo era um incorporador de Ribeirão Preto expandindo para a capital. O terceiro era uma construtora familiar que precisava profissionalizar os processos antes de abrir capital. Marina mergulhou no trabalho com uma dedicação que surpreendeu até ela mesma. Descobriu que havia uma diferença enorme entre trabalhar nas sombras e trabalhar em nome próprio. Cada análise que entregava tinha sua assinatura. Cada reunião era ela quem conduzia. Cada apresentação era ela quem fazia sem intermediários. Era exaustivo, mas era também profundamente gratificante. Em fevereiro, 4 meses depois do divórcio,
Marina fechou seu 5º contrato. Era com uma gestora de fundos imobiliários que precisava de consultoria para um portfólio de 20 empreendimentos. O contrato era grande o suficiente para garantir a estabilidade da consultoria pelos próximos 2 anos. Júlia preparou uma pequena comemoração no escritório. Compraram champanhe barata e bolinhos de uma confeitaria próxima. Eram só as 2, mas Marina sentiu que estava celebrando muito mais que um contrato. Estava celebrando a própria reinvenção. Você sabia que está sendo comentada no mercado? Júlia disse enquanto brindavam. Sério, sério. Outro dia eu estava em um networking e ouvi 2 caras conversando sobre a consultoria que estava revolucionando a análise de risco em São Paulo. Quando eu disse que trabalhava aqui, eles quiseram meu cartão na hora. Marina sorriu. Ela sabia que tinha feito um bom trabalho, mas ouvir que estava construindo uma reputação própria, sólida e baseada em mérito, era especial. Foi também em fevereiro que Marina teve um encontro inesperado. Ela estava em um evento de mercado imobiliário no WTC, um daqueles congressos com palestras, estandes de empresas e muito networking. Estava conversando com um potencial cliente quando viu Rafael do outro lado do salão. Ele também a viu. Por alguns segundos, seus olhares se encontraram através da multidão. Então Rafael começou a caminhar em sua direção. Marina se desculpou com a pessoa com quem conversava e foi ao encontro dele. Eles se cumprimentaram formalmente, mantendo a distância educada de ex-cônjuges. Não sabia que você estaria aqui, disse Rafael. Sou palestrante, Marina respondeu. Vou falar sobre gestão de risco em projetos de grande porte. Rafael ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Palestrante? Isso foi rápido. Não foi tão rápido assim. Eu sempre soube fazer isso. Apenas nunca tinha tido a oportunidade. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rafael parecia querer dizer algo, mas não encontrava as palavras. Marina já estava prestes a se despedir quando ele finalmente falou. Eu vi seu site, sua empresa, pelos trabalhos que você está fazendo. E você estava certa. Sobretudo, você realmente era essencial. E eu fui um idiota em não reconhecer isso quando era tempo. Marina o estudou. Ele parecia sincero, havia algo de genuinamente arrependido em sua expressão. Obrigada por reconhecer. Sei que não foi fácil. Não foi. Rafael admitiu. Mas foi necessário. Eu aprendi algumas coisas nestes meses, Marina. Aprendi que liderança sem humildade é só ego. Aprendi que sucesso, construído sozinho, é ilusão. Aprendi que eu precisava de você muito mais do que jamais admiti. Marina assentiu. E o que você fez com esse aprendizado? Mudei algumas coisas na empresa. Comecei a dar crédito onde crédito é devido. Contratei uma nova diretora de análise estratégica e faço questão de mencionar o trabalho dela em todas as apresentações. Não é uma compensação pelo que fiz com você, mas é um começo. É um bom começo. Eles conversaram por mais alguns minutos. Rafael contou que a empresa continuava crescendo, mas de forma mais sustentável. Ele havia aprendido a delegar mais, a confiar mais na equipe, a não tentar controlar cada detalhe. Marina falou sobre seus projetos, sobre os desafios de empreender, sobre a satisfação de construir algo próprio. Quando finalmente se despediram, havia uma espécie de paz entre eles. Não era amizade, não ainda, talvez nunca fosse. Mas era respeito mútuo, reconhecimento de que ambos haviam crescido com o fim do casamento. A palestra de Marina foi um sucesso. Ela apresentou casos reais, sem mencionar nomes, de projetos que haviam sido salvos por análises rigorosas de risco. Falou sobre as armadilhas mais comuns em contratos imobiliários, sobre como pequenos detalhes podiam causar prejuízos milionários, sobre a importância de ter profissionais qualificados revisando cada etapa de um empreendimento. A plateia estava engajada. Faziam perguntas, pediam exemplos específicos, anotavam suas recomendações. Quando terminou, Marina recebeu vários cartões de visita de pessoas interessadas em contratar a consultoria. De volta ao escritório alguns dias depois, Marina estava revisando um contrato quando Júlia entrou na sala com uma expressão estranha. Tenho uma ligação para você. É da Alvarez Incorporações. Marina sentiu um aperto no estômago.
Quem está ligando? A secretária do Rafael. Diz que ele quer marcar uma reunião profissional com você. Marina hesitou. Depois de tudo o que acontecera, trabalhar para Rafael novamente seria estranho. Mas, ao mesmo tempo, ela havia prometido a si mesma que conduziria sua consultoria de forma profissional, sem misturar sentimentos pessoais com negócios. Pode transferir. Ela atendeu a ligação, conversou brevemente com a secretária e agendou a reunião para a semana seguinte. Na quinta-feira marcada, Marina chegou ao escritório da Alvarez Incorporações pela primeira vez desde o divórcio. O prédio na Faria Lima continuava imponente, todo vidro e aço, o logo da empresa destacado na fachada. Ela subiu até o 10º andar, foi recepcionada pela nova secretária de Rafael, uma mulher de cerca de 40 anos, profissional e cordial. Rafael a recebeu na sala de reuniões, não em seu escritório pessoal. Era uma escolha deliberada, um modo de estabelecer que aquilo era uma reunião de negócios, não um encontro pessoal. Marina, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Esta é Carla Mendonça, nossa nova diretora de desenvolvimento estratégico. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, apertou a mão de Marina com firmeza. Muito prazer. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Igualmente, respondeu Marina, sentando-se. O que posso fazer pela Alvarez Incorporações? Rafael passou as próximas 20 minutos explicando um projeto complexo em Alphaville. Um condomínio de alto padrão, com 200 unidades, clube completo, área comercial integrada. O investimento total era de 300 milhões de reais, o maior projeto da empresa até o momento. Carla completou a explicação mostrando plantas, projeções financeiras, cronograma de obras. Era ambicioso, sem dúvida, mas Marina, com seu olho treinado, já identificava alguns pontos de atenção. O contrato com a construtora parceira tinha algumas cláusulas problemáticas. As projeções de venda eram otimistas demais. O cronograma não levava em conta possíveis atrasos na aprovação de licenças. Quando eles terminaram a apresentação, Marina fez suas observações. Foi direta, profissional, apontando especificamente cada problema que havia identificado e sugerindo soluções práticas. Rafael e Carla ouviram atentamente, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. No fim, Rafael se recostou na cadeira. É exatamente por isso que precisamos de você neste projeto, Marina. Você enxerga o que ninguém mais vê. Marina fechou seu notebook. Posso preparar uma proposta de consultoria completa. Incluiria revisão de todos os contratos, reestruturação das projeções financeiras com cenários mais realistas e um plano de contingência para possíveis atrasos. Seria um contrato de 6 meses, renovável conforme necessidade. Perfeito, disse Carla. Quanto você cobra? Marina citou seu valor, que era substancial, mas justo para a complexidade do trabalho. Rafael não piscou. Fechado. Pode preparar a proposta formal e mandar para o jurídico. Eles se levantaram, apertaram as mãos. Marina estava quase saindo quando Rafael a chamou. Marina? Ela se virou. Só queria dizer que é bom